Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre como a tecnologia impacta o nosso processo de abstração. Mais que isso, vou falar como a tecnologia impacta o nosso processo de construção do próprio vocabulário na linguagem. Tá? Vamos para isso. Bom, no vídeo sobre realidade, eu falei que a gente vai tratar aqui da realidade como tendo dois aspectos. A gente tem a realidade concreta e a realidade abstrata. A realidade concreta é aquela que a gente apreende pelos sentidos. Você pode tocar, observar, ver, cheirar, enfim. A realidade abstrata é aquela dos pensamentos, das ideias, né, dos conceitos, vamos dizer assim. E ela tem uma relação, né, com a realidade concreta, assim, muito direta. Então, quando eu falo que eu estou vendo ali uma planta gigante, com um tronco enorme, a gente já tem um conceito do que é aquilo. Estou descrevendo algo que eu estou aprendendo pelos sentidos, mas se eu te falar que é uma árvore, você já sabe do que eu estou falando. Né? A árvore é um conceito abstrato, ela é uma generalização, né, de uma série de, vamos dizer assim, vegetais no mundo concreto que a gente entende como árvore, né, que tem tronco, caule, folhas, frutos, enfim. Então, tem uma relação direta entre os conceitos no mundo das ideias, que estão relacionados a conceitos no mundo concreto. Mas a gente também tem conceitos que não têm qualquer relação com a realidade aprendida pelos sentidos. Né? Por exemplo, conceitos abstratos como justiça, amor, ódio, tristeza, rancor, né? Sentimentos, por exemplo. Né? E conceitos, né? Por exemplo, indústria. Né? O que é indústria? A indústria é um conceito. A economia, a tecnologia, são conceitos abstratos que são reais, não são conceitos falsos, mas que não têm concretude, né, em si. Então essa é a grande separação que eu fiz entre realidade abstrata, aqui, né, nesse conceituar da mentira coletiva, e a realidade concreta, legal? Mas qual que é a relação da tecnologia com isso? A gente viu que elas conversam, né, a realidade abstrata com a concreta. Eu vejo um vegetal lá, eu descrevo como árvore, criou um vocabulário aqui para mim, ó, abstração, árvore, certo? A tecnologia também tem esse caráter. Então, por exemplo, eu vejo ali um computador e eu vou criar o conceito, né, do que é um computador. É uma abstração. Então, todo objeto que a gente põe na realidade, tecnológico ou não, vamos dizer assim, é um objeto que vai criar um conceito abstrato. Mas os objetos tecnológicos, por ter uma relação mais dinâmica com o ser humano de utilidade, ele cria outros conceitos abstratos que estão muito mais além do que é simplesmente definir ele, como aconteceu na abstração da árvore, por exemplo. Eu estou tentando definir o que é uma árvore. Agora, o que acontece? O objeto tecnológico ele tem uma relação funcional de utilidade. Então, essa relação funcional também cria novas palavras. Então, um objeto só pode criar inúmeras palavras no mundo abstrato. Então, por exemplo, eu gosto do exemplo da corda. Né? Quando você pega a corda, ela foi inventada lá atrás na humanidade, ela foi assim uma revolução. Por quê? Com a corda, o homem primitivo, ele entendeu que ele podia fazer um machado. Ele pegava um pedaço de pau, colocava uma pedra, amarrava, e ele tinha um machado. Que aí tinha uma utilidade diferente do que o pedaço de pau e a pedra tinham isoladamente. Ele pegava essa mesma corda e pegava uma pele de boi que ele tinha matado lá para comer e amarrava uma pele na outra e fazia uma roupa que ele podia vestir e se proteger do frio. Ele também poderia pegar uma corda, né, uma linha, e pegar um pedaço de madeira, arcar, amarrar e poder disparar flecha. Entende? Então, assim, ele criou 3 palavras aí, que é o machado, o arco, a flecha, e aí uma quarta, que seria a roupa, né? Mas para além dessas 3, 4 palavras, ele também criou outras 2, pelo menos, que seria junção e composição. Entende? Junção e composição. Isso não tem nada a ver com o objeto em si ou com a definição do objeto. Isso tem a ver com a utilidade da corda. Entende? A corda serve para juntar as coisas, para fazer objetos compostos.
Então ele cria o conceito de junção e composição que pode ser usado para N outras coisas, independente da corda, inclusive, independente dos objetos que foram utilizados nesse processo. Ela ganha uma vida própria, entende? E ela pode, por exemplo, ele começa a ter a ideia de compor ideias, de juntar ideias. A composição pode ser usada no mundo abstrato, com o próprio mundo abstrato, e gerar novas palavras. Então, a tecnologia ela tem esse caráter, ela expande o mundo abstrato, muito mais do que o mundo concreto, entende? Quando você coloca um novo objeto no mundo concreto, ele vai criar uma adição ao mundo concreto, um objeto que não existia, né? Não tinha o arco e a flecha antes, ele passa a existir no mundo concreto, mas aí você começa a gerar uma série de outras possibilidades no mundo abstrato que superam e muito aí a adição no mundo concreto. Recentemente a gente pode pegar exemplos como o Uber, por exemplo, né? Exemplos como aplicativos. O Uber é um aplicativo que tem uma utilidade, né? Que é transportar pessoas, certo? Então o Uber serve para isso. A definição etimológica dele, eu não vou entrar nem na questão, né? É um termo alemão, se eu não me engano, que significa sobre, acima, além, talvez. Mas no Uber isso não tem muito significado, então a gente deixa isso de lado. O Uber serve para transportar, isso é uma utilidade. Mas e o termo uberização? O que tem a ver com transportar pessoas? Nada, absolutamente nada. Agora, pegou essa ideia da uberização do Uber, que o Uber trouxe para a sociedade, e se criou uma série de outras aplicações para isso. Tanto quanto a junção e a composição fizeram com a corda, o Uber faz agora para os negócios. Então você criou um conceito abstrato, extraído da tecnologia, que ganha uma vida muito além do próprio objeto da criação. Vai muito além de transportar pessoas. É uma nova maneira de se fazer negócios, de se produzir empresas, de se acessar e lidar com o mercado. Entende? Então, a tecnologia tem essa característica. Sempre que a gente insere novos produtos tecnológicos, a gente expande enormemente as possibilidades e o próprio vocabulário dentro do mundo abstrato. O nosso pensamento, então, aumenta. Se a gente dizer, então, que a gente tem dois mundos, né, na realidade abstrata e o mundo concreto, a gente sabe que esse mundo abstrato está cada vez maior. Quando a gente coloca mídias de comunicação, então ele explode. Quando a gente pôs um alfabeto, explodiu o mundo abstrato. A gente começou a registrar um monte de conceitos que antes não tinha existência, né? E começaram a ficar permanentes, então ele começa a aumentar na história, né? A gente vai ter um acréscimo aí gigante no mundo de abstração. E a internet, então, ela está fazendo uma revolução gigantesca, assim, pouco se percebe. O mundo abstrato agora, assim, explodiu de vez. E pensa comigo, né? Isso que a gente está fazendo aqui nesse vídeo é pura abstração, não tem muita concretude aqui. Você está aprendendo pela linguagem, que tem um alto nível de abstração. E eu estou falando aqui puramente de, assim, a maior parte do meu diálogo aqui é conceito. Né? E vou adicionar, cada vez mais a gente tem aumentado o tempo de permanência na internet, na sociedade mundial, especialmente no Brasil. Nós somos campeões, né, de uso da internet. Então, quanto a gente tem vivido o mundo abstrato e quanto a gente tem vivido o mundo concreto. O mundo abstrato, ele não só é maior, como está tendo mais tempo nosso dedicado a cada dia. Né? A gente está cada vez mais imerso nessa abstração. Depois eu vou falar para vocês como é que a mentira coletiva prospera, né? Muito mais no abstrato do que no concreto. Mas o conceito desse vídeo seria isso, gente. Obrigado pela atenção.